Contexto histórico do amilenismo. O estudo da escatologia cristã, ou seja, a doutrina das últimas coisas, sempre esteve marcado por debates e interpretações distintas ao longo da história da Igreja. Entre as correntes principais, destaca-se o amilenismo, uma perspectiva que, apesar de o nome sugerir a negação do milênio, na realidade defende uma compreensão simbólica e espiritual do reinado de Cristo. Para compreender adequadamente essa posição, é necessário mergulhar em seu contexto histórico, analisando as origens do pensamento escatológico no judaísmo, sua recepção no cristianismo primitivo, a influência de grandes teólogos da patrística, bem como os desdobramentos na Idade Média, Reforma Protestante e época contemporânea. O pano de fundo judaico e a expectativa messiânica. O pensamento apocalíptico do judaísmo do Segundo Templo, aproximadamente 500 a.C., 70 d.C., forneceu as bases para a formação de diferentes correntes escatológicas no cristianismo. Os judeus do período intertestamentário aguardavam ansiosamente a vinda de um Messias que estabeleceria o reino de Deus de forma visível, política e triunfante. Escritos como o Livro de Daniel, capítulo 7, 9 e 12, além dos apócrifos e pseudepígrafos, como o 1 Enoque e 4 Esdras, alimentaram uma esperança de restauração nacional de Israel e de juízo divino sobre as nações. Essa expectativa influenciou os primeiros discípulos de Jesus, que também perguntaram a ele: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos 1:6. Portanto, o pano de fundo judaico era essencialmente milenista e literalista, esperando um governo messiânico na terra. Porém, com a vinda de Cristo e a revelação progressiva das Escrituras, a compreensão sobre o reino começou a se transformar. Jesus enfatizou que o reino já havia chegado de forma espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Embora ainda aguardasse uma consumação futura. O cristianismo primitivo e as primeiras leituras do Apocalipse. Nos 2 primeiros séculos da Igreja, predominou uma visão escatológica conhecida como quiliasmo, do grego chilia, armil, ou seja, a crença em um reino literal de 1000 anos de Cristo na Terra após sua segunda vinda. Escritores como Papias de Hierápolis, Justino Mártir e Irineu de Leão defendiam uma interpretação mais próxima do que hoje chamamos de pré-milenismo. Isso se deveu, em parte, à leitura literal de Apocalipse 20 e ao forte desejo de vindicação da Igreja perseguida. Contudo, nem todos os cristãos primitivos adotaram essa leitura. Alguns já interpretavam o milênio de forma mais simbólica, enxergando-o como uma realidade espiritual, inaugurada com a ressurreição e ascensão de Cristo. Esse embrião de pensamento mais tarde se consolidaria no que chamamos amilenismo. A virada patrística, Orígenes e a alegoria. A grande mudança hermenêutica começou com Orígenes de Alexandria, 185-253 d.C., que aplicou o método alegórico às Escrituras. Para ele, muitos textos bíblicos possuíam um sentido espiritual superior ao literal. Ao interpretar o Apocalipse, Orígenes via grande parte de suas imagens como símbolos da luta espiritual entre o bem e o mal, em vez de eventos literais futuros. Sua influência foi decisiva para relativizar a leitura quiliasmista e abrir espaço para uma escatologia menos literalista. Agostinho de Hipona e a sistematização do amilenismo. O verdadeiro marco histórico do amilenismo ocorreu com Agostinho de Hipona, 354-430 d.C. Inicialmente, Agostinho também simpatizava com o quiliasmo, mas depois o rejeitou, considerando-o infantil e terreno demais. Em sua obra monumental, A Cidade de Deus, Agostinho interpretou Apocalipse 20 de modo simbólico. O milênio representa o período entre a primeira vinda de Cristo
e a sua segunda vinda, ou seja, o tempo da Igreja. A prisão de Satanás significa a limitação de seu poder diante da vitória de Cristo na cruz e da pregação do Evangelho. O reino dos santos é uma realidade espiritual, experimentada já no presente pelos crentes, sobretudo na comunhão da Igreja. Agostinho estabeleceu assim os pilares do amilenismo clássico, que se tornaria a visão dominante durante toda a Idade Média. Sua teologia enfatizava que o verdadeiro reinado de Cristo não era político nem geográfico, mas espiritual, refletindo-se na Igreja peregrina e triunfante. A Idade Média e a consolidação do amilenismo. Durante os séculos seguintes, o amilenismo se tornou praticamente a posição oficial da Igreja Católica. Concílios e teólogos medievais reforçaram a leitura agostiniana, de modo que outras correntes escatológicas foram gradualmente marginalizadas ou até vistas como heréticas. Isso não significa que não houvesse grupos divergentes, movimentos milenaristas populares, como os seguidores de Joaquim de Fiore, século XII, mantinham expectativas apocalípticas mais literais. Contudo, a teologia dominante permaneceu alicerçada no amilenismo. A Reforma Protestante e o retorno às Escrituras com a Reforma do século XVI poder-se-ia esperar uma ruptura com a escatologia agostiniana. Contudo, figuras como Martinho, Lutero e João Calvino permaneceram essencialmente amilenistas. Ambos rejeitaram interpretações quiliastas e reforçaram que o milênio deveria ser entendido espiritualmente. Calvino, por exemplo, afirmou nos seus comentários bíblicos que especulações sobre um reinado literal de 1000 anos eram invenções perigosas. Assim, o amilenismo continuou predominando no protestantismo histórico, luteranos, reformados, anglicanos, ainda que movimentos posteriores, como o pietismo e o dispensacionalismo nos séculos XVIII e XIX, reacendessem a chama do pré-milenismo. A Era Moderna e os contrastes escatológicos. Nos séculos XIX e XX, o surgimento do dispensacionalismo pré-milenista, especialmente com John Nelson Darby e a Bíblia de Scofield, reacendeu o debate escatológico, trazendo de volta a leitura literal do Apocalipse e popularizando-a em muitos círculos evangélicos. Ao mesmo tempo, teólogos reformados como Abraham Kuyper e Herman Bavinck consolidaram o amilenismo como a visão escatológica oficial do calvinismo. No século XX, obras como as de Anthony Hoekema, The Bible and the Future, e Louis Berkhof, Teologia Sistemática, reafirmaram a consistência bíblica e teológica do amilenismo, defendendo-o como uma perspectiva equilibrada diante das interpretações mais literais ou especulativas, o amilenismo no fluxo da história. O amilenismo, longe de ser uma invenção moderna, é uma tradição com raízes profundas no pensamento cristão. Desde os primeiros sinais de interpretação simbólica no cristianismo primitivo, passando pela sistematização agostiniana, sua consolidação medieval, reafirmação na Reforma e fortalecimento no protestantismo reformado, essa visão representa uma das leituras mais consistentes e duradouras da esperança cristã. Em resumo, o amilenismo se ergue como uma interpretação espiritual, bíblica e histórica, que entende o milênio não como um evento político futuro, mas como a realidade presente do reinado de Cristo sobre sua Igreja, aguardando apenas o desfecho glorioso na consumação de todas as coisas.